Saudações, investidor! Tudo bem com você? Eu sou o Franzin e você está no canal Aportando Conhecimento. E no vídeo de hoje, a gente vai falar quais são, obviamente na minha opinião, os melhores fundos imobiliários para 2034. Ou seja, quais são os melhores fundos imobiliários para você investir hoje e ter bons resultados para os próximos 10 anos. Mas uma coisa muito importante que a gente tem que falar é o que a gente vai analisar para escolher esses fundos imobiliários que, na minha visão, são os melhores para se investir para 2034. Bem, a gente vai pensar principalmente que a gente quer ter uma rentabilidade a maior possível que a gente conseguir. E o que seria essa rentabilidade? Seria basicamente os rendimentos que a gente recebe mensalmente desses fundos, mais a valorização de cotas. Ou seja, a gente não quer um alto rendimento agora se a cota acabar não valorizando tanto assim ao longo dos próximos anos. A gente quer mesclar tanto um aumento dos rendimentos como também uma valorização dessas cotas. E é isso que a gente vai buscar nesses fundos imobiliários que a gente vai falar no vídeo de hoje. E um ponto muito importante é que, poxa, como a gente está buscando os melhores fundos para 2034, a gente não quer hoje os que estão pagando a maior quantidade possível de dividendo por mês. Por quê? Porque como a gente tem tempo até a gente analisar a rentabilidade do nosso investimento, como a gente quer fazer um bom investimento para 2034, a gente tem essa década para deixar o rendimento aí se valorizando por si só. Então é muito importante a gente entender que não faz tanto sentido você investir nos fundos que simplesmente são os que mais estão pagando dividendos no momento atual. O que a gente vai investir é nos fundos mais promissores que podem entregar uma maior rentabilidade para os próximos 10 anos, ok? Então, dito isso, agora sim a gente vai começar a falar dos fundos. O primeiro fundo que eu separei para falar nesse vídeo de hoje é o BTLG, que é na verdade o fundo de logística do BTG Pactual. Atualmente ele vem sendo cotado a R$ 104 na Bolsa de Valores. A gente percebe que a cota dele até que deu uma leve oscilada ao longo do ano, e nos últimos 12 meses ele pagou mais do que 8,6% de dividend yield. E uma coisa muito importante desse fundo é que ele vem pagando mensalmente 76 centavos por cota, isso de modo recorrente, e se a gente considerar que ele vai continuar pagando esse valor para os próximos 12 meses, no preço atual que ele vem sendo negociado, a gente chega num dividendo projetado de 8,7%, que é um dividendo bem alto comparado à qualidade do BTLG. Geralmente, quando a gente vê fundos imobiliários de tão alta qualidade, geralmente eles tendem a ter um yield menor, porque você acaba pagando um pouco mais caro pela alta qualidade que eles têm. No caso do BTLG, na minha opinião, isso não acontece. Ele é um fundo de alta qualidade, mas ainda assim não está num preço tão alto assim, e por conta disso consegue pagar dividendos extremamente interessantes. Mas o que eu mais acho interessante no BTLG é que ele tem vários imóveis no raio 30 de São Paulo. Ou seja, como a gente está investindo nos melhores imóveis para 2034, a gente não precisa dos melhores resultados agora, a gente quer os melhores resultados para os próximos 10 anos, correto? E o que vai acontecer com os imóveis logísticos do BTLG para os próximos 10 anos? Principalmente os imóveis que vão estar aqui dentro do raio 30 de São Paulo, que representam hoje 41% da receita desse fundo imobiliário. A tendência de longo prazo é que o aluguel desses imóveis que estão no raio 30 de São Paulo aumente acima da inflação. Ao contrário dos outros imóveis de logística, de vários outros fundos imobiliários, que são bons, mas não são os melhores possíveis, como acontece com esses imóveis aqui. O que acontece com esses imóveis do raio 30 é que, como é uma região muito densa em população, em construções, tem muita gente morando aqui no raio 30 de São Paulo, tem muitas construções aqui, acaba que você não tem espaço para construir mais galpões. Então, assim que a demanda aumenta por galpões logísticos nessa região, o preço dos aluguéis tende a subir acima da inflação. Algo que não acontece ou não costuma acontecer com imóveis logísticos que são, por exemplo, em outras localidades. Porque, por exemplo, se a gente pegar imóveis muito longes do centro de São Paulo, imóveis que a gente não vê numa área tão densa de construções assim, quando a gente tem uma demanda forte, quando várias empresas começam a procurar por galpões na região, aí simplesmente você vai lá e constrói do lado, você tem espaço para fazer isso. E isso faz com que o aluguel desses imóveis, que sejam longe do raio 30 de São Paulo, com o tempo, eles vão aí sendo corrigidos apenas pela inflação. Ao contrário dos imóveis do raio 30,
que tendem a ter um aumento acima da inflação, porque são realmente imóveis muito interessantes, numa região muito boa, que você não consegue construir um imóvel parecido com aquele naquela região, porque basicamente não tem espaço, porque já está tudo construído ali. Então, esse daqui é o grande pulo do gato do BTLG, e por isso que eu coloquei ele aqui como um ótimo candidato para ser um dos fundos imobiliários com a melhor rentabilidade lá em 2034. E agora a gente vai falar do nosso segundo fundo imobiliário do vídeo de hoje, que é o TRXF, mas antes da gente falar dele, poxa, a gente está aqui agora na metade do vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos, e agora sim, vamos falar do TRXF. Atualmente ele vem sendo cotado a R$111, a gente percebe que a cota dele ao longo das últimas 52 semanas oscilou bem pouco, e ele pagou um dividend yield maior do que 10% nos últimos 12 meses. Isso aconteceu porque ele foi vendendo alguns imóveis, isso gerou um ganho adicional, como a gente pode ver aqui, mas de forma recorrente, de rendimentos apenas dos aluguéis dos imóveis que ele tem, ele vem pagando 90 centavos por mês. E considerando no preço atual e considerando que ele vai manter esses 90 centavos, você chega num dividend yield projetado sobre o preço atual de 9,7%, realmente um dividendo muito alto. Mas, obviamente, o dividendo dele é um pouco mais alto do que a média, porque ele tem um risco também mais alto do que a média de fundos imobiliários. Ele é um fundo que está bem alavancado, mas, na minha opinião, é uma alavancagem muito bem feita, foi muito bem amarrada, e eu até explico isso melhor em vários outros vídeos aqui do canal. É só você pesquisar por um vídeo que eu comparo o TRXF e a alavancagem dele, e como ela foi bem feita, em comparação com o XPPR11, que é um outro fundo imobiliário que fez uma alavancagem muito mal feita e isso está gerando grandes problemas nesse fundo. Então busca aqui no canal, você vai encontrar um vídeo falando exclusivamente sobre por que, na minha opinião, a alavancagem do TRXF foi bem interessante e vem gerando muito valor para o investidor, e o que seria também uma alavancagem mal feita, que aí costuma dar problemas, tá bom? Mas aqui o TRXF ele vem pagando muito por conta dessa alavancagem, e principalmente a gente tem que entender os imóveis dele. A grande maioria desses imóveis são de supermercados, ele tem também uma pequena quantidade de imóveis que são para empresas de material de lojas de construção, mas a gente percebe que quase todos os contratos dele, 97% dos contratos do TRXF, são contratos de longo prazo atípicos. Esses contratos atípicos, eles têm uma multa muito grande em caso de rescisão. Ou seja, acontece que no fim da história, o inquilino ele acaba ficando no imóvel até o vencimento do contrato. Então imagina que ele tem mais 10 anos para chegar no vencimento do contrato. Se ele quiser sair agora, ele pode, mas ele tem que pagar de multa todos os aluguéis dos próximos 10 anos, que é o prazo remanescente que falta para acabar o contrato. Ou seja, a multa de quebra de contrato é tão grande, mas tão grande, que nesse contrato atípico o inquilino acaba ficando até o fim do contrato. E esses contratos atípicos vão vencer daqui a muitos anos. E aqui eu dei até uma roubada, né? A gente tá falando dos melhores fundos imobiliários para 2034, mas aqui a gente percebe que em 2035, metade dos contratos dos imóveis do TRX vão vencer. E por que eu acho que ele seja um bom fundo imobiliário para se investir nos próximos 10 anos? Obviamente porque esses imóveis, quando o contrato acabar, eles podem obviamente serem renovados ou também não. E se eles não forem renovados, aí que está o grande pulo do gato do TRXF. E por que eu acho que ele pode gerar um resultado muito bom lá em 2035? Porque esses imóveis são imóveis de localizações muito boas, grandes, então cabe um supermercado ali, e se esse supermercado quiser sair lá em 2035, não tem problema. Você vende o imóvel para derrubar o supermercado e construir um prédio ali em cima, por exemplo. Isso pode gerar muito rendimento para os cotistas, mas isso obviamente só lá em 2035. Então por isso que eu acho que o TRXF é uma boa opção de investimento na sua carteira, visando aí os próximos 10 anos. Mas obviamente essa é só a minha opinião. E você concorda com a minha opinião? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários. E gente, esse vídeo vai chegando ao fim, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos e até mais.